que está aí em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, eu quero retornar nessa leitura. Nós lemos no começo do culto. Lucas, capítulo 10, o versículo 25 em diante, eu quero dar ênfase aí. O versículo 25 até o verso 29. Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o verso 29. Levantou-se certo mestre da lei, querendo provar Jesus. Perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Amém? Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia, nos abençoe, nos dê a graça de entendermos mais da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. A passagem bíblica relata um homem que se levantou para provar Jesus. Aqui no texto só encontramos que ele era uma autoridade religiosa. Levantou-se certo mestre da lei, não diz que ele era sacerdote, não diz se ele era um saduceu, um fariseu, mas ele era um mestre da lei. O mestre da lei era alguém que tinha se preparado até os 30 anos, e aos 30 anos recebia o título de mestre depois de ter estudado todos os livros do Antigo Testamento. E esse homem se aproxima de Jesus, perguntando a ele o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. Jesus perguntou, dentro do que ele acreditava, como que ele lia a lei, o que ele interpretava da lei para responder isso. E então, esse homem responde que deve-se amar a Deus com tudo que é e com tudo que tem. Em resumo, um versículo aí que diz: amarás, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eram os dois principais mandamentos que resumiam toda a lei. Tudo que você lê na lei, no texto de Levítico, texto de Êxodo, toda a repetição em Deuteronômio, em Números, tudo que está ali se resume nesses dois mandamentos. Dois mandamentos que englobam como você vai amar a Deus e como você vai amar as pessoas. Não existe obediência a Deus sem primeiro isso ser dedicado, concentrado na pessoa de Deus, e o reflexo disso sendo o servir as pessoas, abençoar as pessoas. Você não pode servir a Deus unicamente e esquecer que você convive com pessoas, e o reflexo dessa experiência com Deus deve ser refletido no seu relacionamento com as pessoas. E aqui, ele mesmo traz a resposta. Então, no verso 28, então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas como este homem estava ali para provar Jesus, entenda, se você estudar um outro trecho que cita esse mesmo episódio, você vai encontrar que Jesus, de certa forma, até elogia esse homem. Portanto, aqui o provar, talvez ele buscava saber se Jesus era realmente o Messias. Ou pelo menos não podemos dizer que ele estava incrédulo disso.
E ele responde de forma muito responsável e dedicada, porque realmente o entendimento da lei para a salvação estava nesses dois pontos: amar a Deus e amar o próximo. E é claro, todas as orientações da lei que indicam isso estão detalhadamente na lei toda, mas se resumem nesses dois mandamentos. Então ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E parece ser uma pergunta sincera, buscando saber se Jesus era realmente enviado por Deus. Então, Jesus começa a responder a pergunta desse homem: quem é o meu próximo? E ele então diz aí no verso 30, acompanhe, claro, não feche sua Bíblia, acompanhe aí, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos de assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também, um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Em algumas traduções está aí escrito: passou de largo. Bem interessante essa tradução. Continuando, o versículo 33, repita comigo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Repita aí: e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai, repita, vai e faze da mesma maneira. Meus irmãos, o vai e faz da mesma maneira, Jesus aqui nessa parábola, é considerado uma das parábolas de Jesus, ele explica na prática quem é o próximo. Literalmente a palavra próximo significa vizinho, significa aquele que está ao seu lado. E o próximo aqui, daquele que estava no chão, foi o samaritano. E o próximo do samaritano foi o que estava no chão. Entenda, Jesus coloca nessa parábola 2 religiosos, um levita, que era a tribo de Levi, toda endereçada para dela retirar os sacerdotes. Era uma tribo abençoada por Deus, considerada propriedade do Senhor, herança do Senhor. O Senhor era o galardão deles. E eles trabalhavam ao redor do templo, tanto na segurança como nos serviços diversos. E como eu disse, era do meio da tribo de Levi que se retiravam os sacerdotes. E aqui cita-se os 2, o levita e o sacerdote. O levita e o sacerdote passam de largo, passam de longe, eles passam para o outro lado da rua, quando passavam perto do homem caído. O texto diz que casualmente, verso 31, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o, passou distante. Entenda aí. Quando o texto diz, ele passou distante, o texto está dizendo, ao invés de se aproximar dele, ao invés de se aproximar e fazer o benefício,
passou de longe, como que dizendo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu passei longe, eu não estou nem vendo isso, eu não estou nem próximo dele. Então, obrigado. Então, o texto vai trazer um destaque aqui, que casualmente, observe verso 31, casualmente, ou seja, o sacerdote, ele não tinha nenhum compromisso marcado, ele estava passeando. Era um passeio, casualmente. Estou passando aqui. Mas ele passa de longe, mesmo sem compromisso. Verso 32. De igual modo, que seria de igual modo, irmãos? Casualmente. Também não tinha nenhum compromisso marcado. Ele não tinha nenhum empreendimento fora de Jerusalém, ou em Jerusalém, porque pode ser que vinha ou ia para Jerusalém. Na parábola, Jesus faz questão de dizer, eram homens descompromissados, não tinham por que ficarem dizendo, não posso parar, eu preciso socorrer alguém, preciso resolver uma coisa absolutamente urgente. Não haveria isso. Eles estavam com tempo. Mas o verso 33 diz, um samaritano, porém, veja bem, um samaritano, porém, fazendo o contrário dos dois primeiros, porém, que ia de viagem. Esse termo aqui, de viagem, na cultura da época, fala tudo. Por quê? Uma pessoa que estava de viagem, ela estava com o animal para ajudar na longa viagem, ela estava com provisões para a viagem, e, é claro, provisões que permitiam ele alcançar o alvo, ele estava com dinheiro para alcançar o alvo da viagem, portanto, esse homem está absolutamente compromissado. E ele recebe o impacto de ver um homem meio morto no chão. O que ele faz? Ele age conforme o primeiro e o segundo mandamento, posso dizer. Veja bem, verso 34, quando diz, aliás, verso 33, um samaritano, porém, ia de viagem. E aí a parte B, chegou perto dele, notaram? Chegou perto, viu-o e moveu-se de compaixão. Eu li até o final, porque no final é dito, quem era o próximo? Quem era o próximo daquele homem? Qual dos três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 36. E ele responde, o que usou de misericórdia. Você sabe que tinha uma divergência aqui também, né? Quando Jesus cita o sacerdote, o levita, Jesus coloca como o terceiro que passou por perto e socorreu um samaritano. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os samaritanos não falavam com os judeus, por uma questão antiga. Os samaritanos tinham origem em Israel, mas por uma questão de divergência de fé, eles se separaram. E é claro, os samaritanos estavam sim errados na causa, mas na época de Jesus, eles nem mesmo se cumprimentavam. Você conhece o texto de João 4, quando Jesus está evangelizando a mulher samaritana, é a primeira palavra que ela diz, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Mas na parábola de Jesus, Jesus coloca que o homem que fez a vontade de Deus era um samaritano, era alguém repudiado pelos judeus. Como que aqui, dando a eles uma mensagem, a obediência deve vir de todos, até mesmo dos samaritanos, que vocês tanto repudiam. E Jesus estava aqui dando um destaque para a conduta que deve haver com quem ama o próximo. Irmãos, preste atenção, nós estamos próximos da celebração do Natal, a maior expressão de amor de Deus foi o nascimento de Jesus. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, amou os pecadores e deu o seu Filho.
E é claro, o texto, quando diz deu, está falando da morte de Jesus. Mas ele não morreria se não tivesse nascido. Jesus nasceu, irmãos. Então, o texto declara que este homem, ele se aproxima dele. Você sabe que aqui também há uma mensagem de Jesus. Jesus estava dizendo, olha, da mesma forma que não falam com os samaritanos, também vocês têm me repudiado. E aí entra a questão, esse homem estava provando Jesus. Ele estava dizendo em seu coração, será que ele é mesmo quem ele imagina, quem ele prega que é, com o que dizem a respeito dele? Havia aqui um impasse no coração desse homem, como eu disse, não é possível dizer que ele estava incrédulo e buscando matar Jesus, como alguns outros mestres buscaram fazer. Mas nós podemos sim entender que da mesma forma que o samaritano foi inserido aqui, Jesus é esse samaritano repudiado pelos mestres judeus. E ele verdadeiramente, ele é aquele que veio e se aproximou dos que estão caídos. Meus irmãos, esse samaritano é a figura do homem pecador. É a figura do homem pecador. E aqui, o samaritano, ele se porta corretamente. Eu quero, é claro, voltar para a principal interpretação do texto, que é como, quem é o meu próximo e como o próximo deve ser recebido por mim e eu ser recebido por ele, porque, é claro, é dos dois lados. O texto bíblico, então, destaca que esse samaritano, ele, no verso 33, mais uma vez, o certo samaritano, porém, ia de viagem, chegou perto, viu-o e moveu-se de compaixão. A palavra compaixão aqui é o termo dado para alguém que se aproxima e sente a dor junto. Sente a dor junto. Irmãos, prestem atenção porque isso é muito sério, muito sério. Como assim? No começo do texto, quando nós ouvimos aqui que esses dois mandamentos, os mandamentos que resumem a lei, alguém pode dizer assim, não tem a ver com a gente. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma só, Antigo e Novo Testamento, e o que está escrito no Antigo Testamento é ensino para nós do mesmo jeito, do mesmo jeito. Só muda a aliança, o que é aplicado foi alcançado em Jesus. Jesus cumpriu a lei, no sentido de que nele se cumpriram todas as figuras de ensino. As festas de Israel se cumpriram em Jesus, por isso que não se celebra mais as festas. O dia de sábado se cumpriu em Jesus, por isso nós não guardamos o sábado. Celebramos o domingo, o dia da ressurreição. Em Jesus se cumpriu a lei, se cumpriu o Antigo Testamento, mas ainda hoje você precisa amar a Deus com tudo que você é, com a mente, com a alma, com o entendimento, com o seu coração. E ainda hoje você precisa amar o seu próximo. Aliás, Jesus repete esses mandamentos. Se você quiser resumir o Novo Testamento, continua sendo resumido em você ser fiel a Deus, e sendo fiel a Deus, você abençoar as pessoas. Se você diz que é uma bênção e não ama pessoas, mesmo discordando delas, de sua conduta, do que creem, do que até pregam, né? No sentido de que lá fora no mundo tem pessoas que querem que o pecado seja eleito como uma conduta abençoada. Você sabe disso. Você vai encontrar pessoas que entendem que até mesmo o uso de drogas é uma coisa boa para a sociedade. É ou não é verdade, irmãos? E aí eu não estou falando de política, eu estou falando de pessoas que, independente se é de uma igreja ou não, no caso aí não é de igreja mesmo, né? Mas elas querem que a sua voz seja ouvida. Você está me entendendo? Elas querem que aquilo que elas acreditam seja também adotado por outras pessoas. E
nessa caminhada, qual é que deve ser a nossa postura? Você sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Qual é o caminho para nós? Amar as pessoas, mesmo elas sendo pecadoras. Porque foi assim que Ele fez com a gente. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Não se ama quem é gente boa e que é da igreja. Se ama todas as pessoas na ótica de Deus. Na ótica de Deus, eu vou orar pelas pessoas, eu vou pedir a Deus salvação sobre elas, e eu preciso me aproximar delas com a conduta correta. Qual é a conduta correta? Amar essa pessoa como eu amo a mim mesmo. E note aqui que Jesus inseriu aqui as características de quem ama o próximo como a si mesmo. Note o que ele fez. Primeiro, ele deu destaque que o homem faria uma viagem, mas esse homem agora, para a viagem, se aproxima do homem e cuida dele. A pergunta que vem aqui: se você estivesse na condição desse homem caído no chão, meio morto, a tradução para a palavra meio morto, pastor, pode alguém estar meio morto? Meio morto, se você for estudar o texto, é alguém que vai morrer, que é uma questão de tempo só, vai morrer. Eu nunca me esqueço, né? Um dia, uma pessoa da cidade grande foi para uma igreja que ficava no meio do mato, alguns quilômetros, descendo o rio aí um dia ou dois, subindo depois, muito longe, muito longe. E a pessoa foi e, na hora do apelo, chamou a atenção dela o palavreado do pregador, que era um pregador local. Uma pessoa que foi fazer o apelo, e ela disse: olha, você que está aqui hoje como uma cutia baleada. Irmãos, o pregador disse: olha, e na hora do apelo veio muita gente à frente, e as pessoas quebrantadas aí. Ele chamou a atenção, que, meu Deus, o que é isso, a cutia baleada, né? Você que está aqui hoje como uma porca no brejo, todo amassado. E o pessoal veio. Aquela era a linguagem ali, né? Eu conheço um pouco disso. O que é uma cutia baleada, né? É uma cutia que alguém errou o tiro certeiro, fulminante, decisivo, pegou em uma parte do corpo que ela não morreu ali, e ela fugiu baleada. O que vai acontecer com essa cutia? Vai morrer em algum lugar, em algum lugar distante, mas vai morrer, é uma questão de tempo. Por quê? Porque ela foi atingida, só não foi definitivamente atingida pelo caçador. O homem no pecado é semelhante, ele está baleado. A bala é o pecado. E o efeito desse pecado faz com que ele, mais à frente, definitivamente padeça. E sem volta, porque depois que morrer, acabou. Então, acabou que eu digo, você entendeu, né? A escolha é vivo. Então, esse homem estava nessa condição, era uma questão de tempo. O meio morto é alguém que vai morrer se alguém não socorrer. Então, como que ele é tratado pelo samaritano? Ele é tratado, meus irmãos, como o samaritano gostaria de ser tratado. Você quer saber como você vai tratar? Você vai tratar do jeito que você gostaria de ser tratado. Agora, preste bem atenção, se você está em depressão, você precisa vencer isso. Se você tem problema com tristeza, você tem que ser curado disso, porque senão você não vai saber expressar. A pessoa que está em depressão, normalmente ela está, alguns em autodepreciação, e está com a ótica errada sobre si mesmo e a vida. Eu acho que aí resumiu legal. O que é a depressão, irmãos? Alguém que está em depressão ou luta de tempo em tempo a respeito disso, com isso, é alguém que tem a ótica errada sobre si mesmo e sobre sua vida. Qual seria a ótica certa? Meu amigo, você recebeu a vida. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o que é que você recebeu. Deus, quando criou os céus e a terra, Ele disse: haja luz e houve luz. Mas Ele não soprou sobre a luz. Ele disse, Ele ordenou e foi feita a fauna e a flora.
Ele ordenou e os continentes se formaram, mas ele não soprou sobre a fauna, sobre a flora, ele não soprou sobre os continentes e tudo que há na terra, ele não soprou. Mas quando ele construiu o homem, ele tirou do fôlego de vida que há nele e soprou no homem. Ali estava o homem e a mulher, pois ele não havia ainda tirado a costela de Adão e construído a mulher. Na terra, o único ser que tem uma partícula do que há em Deus é o homem. E essa partícula, o fôlego de vida, foi de geração em geração, e todo ser que nasce, nasce com fôlego dado por Deus. Por isso, irmãos, nós, igreja, somos contra o aborto em todas as possibilidades. Porque é uma dádiva à vida, e o homem não deve decidir por causa dos seus propósitos pessoais, visão pessoal, decidir a respeito de quem deve viver ou quem deve morrer. E aí eu estou falando sobre as muitas possibilidades. Mas sim deve agradecer a vida que recebeu. Então, a pessoa em depressão, ela tem uma visão errada sobre a própria vida e sobre o futuro dela. Porque se ela conhecesse a realidade do que eu acabei de citar, um pontinho só, eu poderia aqui, é claro, gastar um tempo, investir um tempo falando do que é viver. Só para você ter uma ideia como isso é extraordinário. É verdade que o homem morreu em seus pecados? É verdade. Mas Deus deu a vida e Ele escreveu o nome da pessoa. A Bíblia diz que Ele escreve o nome no livro da vida. Ele registra a pessoa espiritualmente. O nome já foi registrado antes da fundação do mundo. Quando você nasceu, só nasceu porque Deus planejou você. Você não é obra do acaso. Tanto é que você, irmãos, aqui hoje à noite e em toda a terra, nos mais de 7 bilhões, eu acho que até ultrapassou 7 bilhões, não há uma retina igual a outra. Não há uma impressão digital igual. E se tivesse 20 bilhões, não haveria ainda. Se eu e você formos fazer algo e fazermos 10 coisas iguais, nós vamos ter dificuldade. Aliás, formos fazer 10 coisas diferentes, vamos ter limitações e teremos dificuldade. Ah, e agora? O que eu faço agora? Pois é, meu irmão, Deus fez 7, quase 8 bilhões de pessoas diferentes, uma das outras. Não tem a mesma forma para todos, é único. Cada vida é única. Irmãos, isso destrói a depressão. Destrói ou não destrói? Meu Deus. E aí, em resumo, só para dar uma pincelada boa. Meu irmão, você quer vencer a depressão? Você precisa sentir o poder de Deus na sua vida. Busque a Deus. Todas estas palavras serão ditas no seu coração pelo próprio. Meus irmãos, não tem tristeza que aguente a presença de Deus. Quando o Senhor se manifesta, Ele esmaga a tristeza profunda, a depressão, ou como que você quiser chamar. Então, esse homem aqui, ele tinha a leitura certa sobre a vida. Então, não é mais importante a viagem dele, ele para a viagem dele e ele disponibiliza tudo que ele tem. Entenda bem, esse homem, ele trata as feridas, ele usa o azeite que ele tinha, ele usa o vinho que ele tinha, que tinha uma representação importante na cultura, pois ele ia fazer uma viagem. Para você ter uma ideia, a água no deserto, ela tem prazo de validade. Naquele tempo, então, a água tinha prazo de validade e em alguns trechos, um único líquido para saciar o corpo de líquido era muitas vezes o vinho. E esse homem disponibiliza os dois. Disponibiliza aqui, é claro, ele foi limpo, né? Ele foi
as suas feridas foram tratadas, ele enfaixou. Era assim que ele gostaria de ser tratado. Porque quem ama o próximo deve amar como ama a si mesmo. Pastor, mas o texto não diz isso. Meu irmão, está aqui escrito, você não viu? Amar o próximo como a si mesmo, como você ama a você. E aqui no texto, observe, verso 33. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então colocou-o sobre a sua cavalgadura. Ele colocou tudo o que ele tinha à disposição da restauração desse homem. E não só isso, mas colocou também o seu próprio dinheiro. O que ele fez? A Bíblia diz, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-lhes ao hospedeiro. Ou seja, ele disponibilizou tudo que estava à disposição dele, ele colocou à disposição daquele homem. Entenda, meu irmão, se você tiver com intenção de ajudar alguém, você precisa lembrar como que você gostaria de ser ajudado. Diga amém aí, eu recebo. Dependendo do que aconteça, você gostaria de ser ajudado só com oração? Se a necessidade for financeira de auxílio, com alimentação, a Bíblia já diz que eu não devo olhar para eles, que Deus te abençoe, vá em paz. Não, eu tenho que auxiliar com o que ele precisa. Porque é assim que eu gostaria também. Então, em outras palavras, eu estou dizendo, nós temos um desafio, irmãos, amar o próximo. E nós temos que aprender sobre como nós somos vistos por Deus e amar o que Deus fez. Deus nos constituiu almas viventes. E devemos olhar para esse amor que temos por nós, porque até a pior pessoa aos olhos humanos, ela não faz mal a si mesma no sentido prático. Ela se alimenta, ela cuida se estiver doente, até mesmo a pessoa mais difícil de lidar, ela também gostaria de ter boas coisas e bons relacionamentos. Então é assim que devemos amar. E então ele vai continuar a sua viagem, mas ele injetou recurso, ele se certificou que aquele homem fosse cuidado e disse que voltaria, porque só aí estaria concluído o caso. Esse homem não podia melhorar rapidamente, ele teria que agora ficar repousando, mas ele declara que voltaria para então cobrir os gastos. Meus irmãos, muito dificilmente você vai amar o próximo sem disponibilizar também o que você tem. Portanto, se você tem dificuldade nessa área, quebre isso em nome de Jesus, mude isso na sua conduta e comece então a fazê-lo. Então, versículo 36, o Senhor confronta aquele homem que perguntou quem é o meu próximo, e ele pergunta para ele qual desses é o próximo daquele que estava caído, foi pego pelos assaltantes, o que usou de misericórdia para com ele. Preste bem atenção. O texto aqui declara que a evidência que foi dado destaque é o homem que estava em condição de ajudar. Quem é o próximo daquele que estava caído? O que usou de misericórdia. Eu explicava aqui um dia, até no momento de dízimos e ofertas, eu falava olha, por que a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Lembra disso? Quem lembra disso aí? Né? Alguns irmãos, metade pelo menos lembra. Por que a Bíblia diz isso? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quem dá é porque já recebeu a bênção ao ponto de ter para dar. E quem recebeu está numa condição de completa necessidade, como era o caso desse homem caído. Irmão, Jesus estava buscando ensinar quem é o próximo. Jesus aqui está dizendo, vocês devem parar com essa briga com os samaritanos. Vocês precisam observar que a missão é maior do que todas as coisas. E então, a ênfase agora
era sobre quem auxiliou o caído. Aliás, irmãos, por que disso, né? Porque a maioria, muitas vezes, dependendo de onde você estiver, a maioria vai estar no chão. E falta trabalhadores para a sua seara. Você lembra do que Jesus disse? Orai, pois, para que o Senhor da seara envie trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, há um número grande de pessoas caídas e muito poucos, muitas vezes, dispostos a ajudar. Eu já lancei o desafio aqui. Nunca se foi tão necessário o levantamento de homens e mulheres pregando a palavra genuinamente. Porque nós estamos, talvez, na sociedade mais complicada de todos os tempos. Complicada em todas as áreas, de todas as formas. Não quero nem citar exemplo para não demorar mais tempo. Eu quero dizer para você que Deus está chamando você a amar o próximo, a amar a Deus, mas amando a Deus, amar o próximo. E a forma correta é se aproximando. Então, você tem várias oportunidades. Você é homem. Meu irmão, passe a olhar para os homens ao seu redor. Qual é o objetivo do curso Homem ao Máximo? Nós estamos numa missão, a restauração de homens. Na missão de Deus. Qual é a missão de Deus em se tratando da família? O homem é o sacerdote do lar. O homem é um pai genuíno e Deus precisa restaurar essa realidade. Pais ausentes, nunca mais, mas sim pais presentes na vida dos seus filhos. Genuíno marido, excelente pai, excelente marido. A restauração da família passa pelo Adão, irmãos. E então você tem uma oportunidade sábado de procurar seus amigos e chamar. Irmãos, eu sou fruto de homens que olharam para mim e disseram, olha, você vai no culto. 2 deles me cercaram, 2 amigos meus, muito queridos, que eu tenho amizade até hoje, um deles até pastor, e o outro dirigiu a igreja durante muito tempo como auxiliar. Irmãos, eles chegaram, um chegou e disse, ó, você vai. Aí eu digo, rapaz, me faça repetir isso, repita comigo que você vai, porque nós tínhamos um negócio, depois que falou que vai fazer, tinha que fazer. Aí o outro chegou e cercou, e disse, você vai, repita que você vai. E aí fizeram repetir, eu digo, eu vou. E no dia marcado eu estava lá, irmãos, mas estava todo rebelde. Eu fui de boné, fui com moletom, com a roupa, né, porque eu dançava break, né? Ninguém sabe disso. Eu podia muito bem não relembrar mais ninguém disso, né? Irmãos, eu dançava break, tinha grupo de dança, tinha tudo. Dançava horas a fio para participar de concurso. E no dia eu fui desse jeito, um bota enorme, moletom, roupão. Fui desse jeito. Eu disse, vão ter que me aceitar como eu sou. Mas eu não sabia, irmãos, que quando eu chegasse lá, eu ia chegar e ia encontrar quem realmente manda, quem realmente põe banca, é o Senhor. Esse ano eu completei 30 anos de convertido. 30 anos. Estou em Cristo há 30 anos. Nunca me desviei e, em nome de Jesus, jamais me desviarei do caminho do Senhor. Mas foi uma coisa tão simples, um convite para ir no culto, nunca mais. Eu me lembro que eu ficava esperando a semana toda. Irmãos, que cabeça. Eu não sabia que tinha culto no meio da semana, ninguém me falou, né? Aí eu esperava o sábado, sabia que tinha domingo, tudo bem, mas não sabia que tinha quarta. Quando eu soube, eu estava em todos os cultos, eu esperava o dia de ir para o culto. Lia o Novo Testamento com muito cuidado, eu recebi o Novo Testamento. Um convite. Você terá a oportunidade de praticar isso domingo à noite, trazendo pessoas. Talvez você vai ter que ir na casa da pessoa, ou talvez você vai fazer que nem eu, repita comigo que você vai. Aquela pessoa próxima que você tem em consideração e ela por você, repita que você vai. Eu vou vir aqui, nós vamos sair daqui juntos para ir para o culto. Porque, meus irmãos, amar o próximo não é absolutamente algo que não vai demandar algum esforço. Haverá necessidade de disponibilizar, muitas vezes recurso, muitas vezes tempo, ou tudo isso como está na parábola.
Portanto, mude a sua conduta e comece a orar a Deus para que Deus fale ao seu coração. O que é que Deus quer que você faça? Quem é que você tem que se aproximar, meu irmão? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te peço por esta igreja. Eu te peço por cada um que está aqui. E eu te peço que o Senhor conduza, Senhor, esta obra necessária. A família não existe se não for regida por Ti. E nós te pedimos, Pai, ajude cada um que está aqui, Pai, a fazer isso em sua casa. Tome em Tuas mãos cada homem que está aqui, cada mulher auxiliadora. Senhor, tome em Tuas mãos. Olha para os visitantes, abençoe o Senhor grandemente, que eles sejam tão abençoados como eu fui, muito mais ainda, Senhor. E eu te peço, Senhor, abençoe esta semana, levante as suas mãos. Abençoe esta semana, Pai, que seja uma semana abençoada. E semana abençoada é com muita palavra, a presença de Deus e o Evangelho sendo pregado. Pai, realiza isso por meio do Teu povo. Unge essas mãos erguidas. Senhor, eu te peço agora, seja a vitória de Deus sobre cada um. Fazemos menção aqui, Senhor, abençoe a irmã Lauriza, essa semana seja uma semana decisiva e resolvedora sobre a vida dela. Toma em Tuas mãos todos os demais, Senhor, que estão enfrentando problemas de saúde. Restabelece completamente.